Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Além do Véu. É uma alegria incomensurável começar mais um estudo bíblico profundo com vocês, né? É de grande valia participar desses estudos. Meu nome é Leonardo e este é um espaço dedicado a crescermos juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus, tá? E o assunto que nós iremos tratar hoje será sobre o arrebatamento, né? Sua presença é sempre uma bênção e nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e edificantes para o seu e o meu crescimento espiritual, tá? Então, como eu disse, hoje mergulharemos no estudo do arrebatamento, tá? E este canal é dedicado a explorar as profecias e as profecias das Escrituras com clareza e profundidade, sempre baseado em uma análise contextual e histórica, tá? Então vamos lá. Só o assunto sobre o arrebatamento. O texto do assunto de hoje será 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: o arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Eterno. Então, meus amigos, a morte de Jesus Cristo é a segurança de salvação para todo o que crê. Todo aquele que crê. Mateus 26, versículo 28, eu vou deixar os versículos citados aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é a segurança da ressurreição para todos os homens. Também vou deixar os versículos. Quando os cristãos morrem, vejam bem, quando os cristãos morrem, vão imediatamente para o céu, a fim de aguardar a ressurreição de seus corpos dormentes. Vou deixar os versículos. Quando Cristo sair do céu para descer nos ares, os santos que estiverem no céu descerão com ele e se juntarão aos seus corpos que ressuscitarão em um momento, em um piscar de olhos. A vinda nos ares, não sua segunda vinda na terra, trata do versículo 15. Descrita nos versículos que eu também irei deixá-los. Do grego pitano, vir antes ou primeiro, significa que os santos vivos não precederão, ou seja, não virão antes dos santos que já tiverem morrido, mas que irão juntos encontrar o Senhor nos ares, traduzido como preceder, chegar e cair sobre. O versículo 17, do grego arpazo, arrastar, agarrar firmemente, pegar, capturar e dominar, saquear. João capítulo 10, versículo 28.
A partir desses significados é que chegamos ao termo em português arrebatamento, que traz a ideia de transportar. Como harpazo é usado em Mateus, capítulo 13, versículo 19, Atos, capítulo 8, versículo 39, e os outros versículos que eu irei deixá-los. Então, ainda no versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Sem dúvida se refere a nuvens literais, as nuvens literais, e não a multidão de pessoas. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os santos estarão em Cristo no céu durante a pequena tribulação e tribulação, ou seja, durante a tribulação. Vou repetir, os santos estarão com Jesus no céu durante a tribulação. Ouviu bem essa turma aí que insiste nesse ensino deslocado de que a igreja passa pela grande tribulação. Esqueçam isso. Vou deixar os versículos. Acompanharão Cristo à terra no Armagedon. Esses que foram arrebatados, esses que morreram em Cristo. Viverão na Nova Jerusalém, nos céus, mas reinarão na terra com Cristo durante o milênio. Se mudarão junto com sua residência, que é a Nova Jerusalém, para a terra, onde viverão na nova terra para todo sempre. Tá? Isso aqui foram algumas anotações que eu julguei importantes. Então, Então vamos ao assunto. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, vale ressaltar, são eventos distintos, são eventos diferentes nas Escrituras, com propósitos e contextos diferentes. Porque no arrebatamento, quando ocorre antes da tribulação, sendo iminente, pode acontecer a qualquer momento, como Cristo desce até os ares, ele não pisa na terra, para ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os crentes vivos, elevando-os ao céu. Revelação exclusiva do Novo Testamento, ensinada pelo apóstolo Paulo. A segunda vinda, quando, após a grande tribulação, cumprindo sinais proféticos prévios, como Cristo desce fisicamente à terra e pisa no Monte das Oliveiras, em glória, acompanhado dos santos, para derrotar o anticristo e estabelecer seu reino milenar. Propósito: julgar os ímpios, ressuscitar os mártires da tribulação, aqueles que morreram dentro da grande tribulação, e instaurar seu governo na terra. Profecia predita no Antigo Testamento, como em Zacarias, e ampliada no Novo Testamento. Diferenças-chave. Local: arrebatamento nos ares. Segunda vinda, na terra. Participantes: no arrebatamento, a igreja é levada. Na segunda vinda, os santos retornam com Cristo. Cronologia: o arrebatamento ele é antes da tribulação. E iminente. Ele é iminente. A segunda vinda é depois da tribulação e vinculada a profecias já cumpridas. Vejam só, as Escrituras tratam ambos como eventos separados, sem sobreposição, cada um com seu papel no plano escatológico, cada um no seu quadrado, não é? Enquanto o arrebatamento marca o resgate da igreja para o céu, a segunda vinda inaugura o reinado visível de Jesus na terra. Então, o arrebatamento da igreja, ele é frequentemente associado à vinda do Senhor, mas não deve ser confundido com a segunda vinda de Jesus.
Nesse evento, Jesus não se manifestará publicamente na terra, por assim dizer, mas ele descerá até os ares para recolher os crentes, tanto os que estiverem vivos quanto os ressuscitados, elevando-os ao encontro dele. A confusão entre essas duas vindas é comum devido ao quê? Devido, obviamente, à má interpretação de passagens bíblicas, o que gera dificuldades para muitos, né? Já que, enquanto a segunda vinda de Cristo é um tema profetizado no Antigo Testamento, ele é ampliado no Novo. Já o arrebatamento, ele é uma revelação, ela é exclusiva no Novo Testamento, primeiramente detalhada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 58. Os profetas antigos focados em Israel não tiveram vislumbres da igreja nem do seu destino celestial. Assim, as Escrituras tratam os dois eventos como distintos, diferentes, sem sobreposição. A Bíblia não menciona ambos os acontecimentos como partes de um mesmo processo, porque o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, período de juízo, enquanto a segunda vinda se dará após esse tempo de angústia. No arrebatamento, os santos são levados ao céu, onde serão avaliados, recompensados e participarão das bodas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19. Já na segunda vinda, Jesus retornará glorioso à terra, acompanhado dos santos, para estabelecer seu reino milenar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 10. Então, é crucial, né, ressaltar que no arrebatamento Jesus vem dos céus até os ares terrestres, mas não pisa no solo. Os crentes são elevados para permanecerem com ele durante essa tribulação. Na segunda vinda, porém, é o oposto. Ele desce à terra fisicamente como rei vitorioso. Portanto, o arrebatamento não é uma fase da segunda vinda, mas um evento prévio, iminente e independente que pode ocorrer a qualquer instante, a qualquer momento, destacando-se pela imprevisibilidade e pela expectativa cristã de encontro com o Senhor nos ares. O segundo advento não pode ocorrer sem que todos os sinais e algumas profecias tenham se cumprido, né? Então, ao estudarmos os eventos proféticos, é fundamental separar o arrebatamento da igreja da segunda vinda de Cristo, pois as Escrituras tratam ambos os acontecimentos diferentes, não como fases de um único evento. Embora o livro do Apocalipse não tenha como tema central o arrebatamento, ele contribui para a compreensão da cronologia dos últimos tempos, integrando-o de forma coerente com outras passagens neotestamentárias. Muito bem. O arrebatamento é uma revelação exclusiva do Novo Testamento, revelada por Jesus para Paulo. Enquanto a segunda vinda é um tema que perpassa todo o cânon bíblico, desde as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como em Zacarias capítulo 14, versículo 4 a 5, tá? Até os escritos apostólicos.
Nenhum texto bíblico funde essas duas realidades, nenhum, pois eles ocorrem em momentos e contextos distintos. Então, vamos lá, vamos raciocinar. No arrebatamento, Cristo desce até os ares para recolher os santos vivos e ressuscitados e levá-los ao céu, onde serão recompensados e preparados para as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Esse evento ocorre antes da tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versículo 9. Pois ele é iminente e pode acontecer a qualquer momento, e marca o início do período em que a igreja estará na presença do Pai, longe do juízo sobre a terra. Já na segunda vinda, Jesus retorna após a grande tribulação, em glória e poder, para derrotar as forças do tal anticristo, ressuscitar os mártires da tribulação e estabelecer seu reino milenar. Nesse evento, ele pisa no Monte das Oliveiras e os santos o acompanham desde o céu. Aqui a terra é o foco, não os ares. Trocando em miúdos, nós podemos entender e inferir a partir do estudo que, vejam só, o arrebatamento, resgate da igreja, reunião dos santos com Cristo e início da avaliação das obras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segunda vinda, julgamento das nações, restauração de Israel e instauração da justiça divina sobre a terra. Vou deixar eu dizer, é Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46 e Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6. Então, a distinção entre esses eventos não é apenas uma questão de semântica, mas de fidelidade ao texto bíblico. Enquanto o arrebatamento é a bênção da retirada, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a segunda vinda é a manifestação universal do Rei dos Reis. Compreender essa distinção fortalece a esperança cristã e esclarece o plano profético de Deus para a igreja e para o mundo. Se não houver a devida separação entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo, incorrer-se-á em grave confusão teológica. E o resultado está aí. Misturando, onde eles misturam angu com pudim. Misturam os eventos bíblicos distintos. Não vai dar certo. Um que resgata a igreja antes da tribulação e outro que estabelece o reino de Cristo após ela. O que gera equívocos perigosos, que é o que mais temos visto aí. Entenda. Como eu disse, não se mistura pudim com angu. Se isso acontecer, não vai dar certo. O fato e o modo do arrebatamento. De maneira alguma devemos negligenciar esse tema, pois ele é central em diversas passagens neotestamentárias. O fato e o modo do arrebatamento são claramente delineados nas Escrituras. Então vamos lá. Passagens que descrevem o arrebatamento. Vou deixá-los. Nenhuma dessas referências se relaciona à segunda vinda. Exclui Mateus capítulo 24 e capítulo 25 aqui, pois, como será demonstrado mais à frente, esses capítulos tratam exclusivamente do período da tribulação. Mateus capítulo 24 e 25 ocorre dentro da grande tribulação. Está dentro da grande tribulação, ou seja, a igreja não participa deste período. Portanto, a igreja não tem nada a ver com esses dois capítulos de Mateus. Ponto. 2. Termos gregos e seus significados. Parousia significa presença ou vinda.
usado tanto para o arrebatamento quanto para a segunda vinda, mas com sentidos distintos. Como eu já disse, Cristo, no arrebatamento, Cristo vem nos ares para reunir os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Na segunda vinda, Cristo retorna à terra com os santos em glória pública. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, Judas capítulo 1, versículo 14. E passagens como 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 e capítulo 5, versículo 23, referem-se à apresentação dos santos irrepreensíveis diante do Pai após o arrebatamento, não a segunda vinda. A primeira foi parousia, né? Episunagoge, reunião completa, né? Usada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, para descrever a coleta de todos os crentes, vivos e ressuscitados nos ares. Evento único e instantâneo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 52. Faneros, manifestação visível. Em 1 João capítulo 2, versículo 28, capítulo 3, versículo 2 e Colossenses capítulo 3, versículo 4, refere-se à visibilidade de Cristo aos santos no arrebatamento, contrastando com sua revelação pública à terra da segunda vida. A ressurreição e o arrebatamento. Filipenses capítulo 3, versículo 11 menciona a ressurreição dentre os mortos, literalmente a ressurreição especial, que se diferencia da ressurreição geral. Ressurreição dos santos. Apenas os crentes em Cristo são arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Ressurreição dos demais ocorrerá no final da tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Trombeta do arrebatamento versus a sétima trombeta. Trombeta de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Anuncia o arrebatamento, evento instantâneo num abrir e fechar de olhos. Ocorre antes da tribulação, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Símbolo de bênção e redenção. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Anuncia juízos e a instalação do reino de Cristo na terra. Ocorre no meio da tribulação, associada à aflição e angústia. Então, o arrebatamento ele é um evento exclusivo da igreja, fundamentado em promessas neotestamentárias, enquanto que a segunda vinda cumpre profecias tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Como eu já disse há pouco, confundir esses eventos leva a equívocos graves, como a diluição da esperança iminente da igreja ou a deturpação do plano divino para Israel e as nações. A separação clara entre eles é primordial para uma teologia bíblica coerente. Objetivos do arrebatamento. O arrebatamento tem um propósito divino específico, que é remover a igreja da terra antes da tribulação e ressuscitar os justos que dormem, garantindo que todos os salvos estejam eternamente com Cristo. Esse evento cumpre a promessa, né? A promessa de Deus de preservar seu povo dos juízos vindouros e estabelecer um destino celestial para os redimidos. Jesus alertou sobre os dias de angústia que sobrevirão à terra, Mateus 24 e Lucas capítulo 21, versículo 1 a 36, né? Que destacou que os fiéis seriam poupados desses horrores. Diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar a todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa promessa não se refere à proteção durante a tribulação, mas à retirada prévia da igreja.
João capítulo 14, versículo 1 a 3, complementa essa ideia, onde Jesus assegura que preparará lugar para os seus seguidores e os levará a si mesmo. É difícil entender isso? Não, né? Mas infelizmente tem uma galera aí que não compreendeu e fica tocando terror nas pessoas. Continuando. O arrebatamento inclui a ressurreição dos crentes falecidos, conforme ensinado e explicado pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que temiam que os mortos em Jesus perdessem sua bênção. Os que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Deu para entender? Pergunta de novo. Deu para entender? Esse evento, ele garante que nenhum santo, nenhum salvo fique para trás, cumprindo o propósito eterno de Deus, que é: assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. É imprescindível ressaltar que a Bíblia menciona vários grupos arrebatados em momentos distintos, conforme a expressão cada um por sua ordem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Então, como será isso? Vamos lá. Igreja, corpo de Cristo, arrebatada antes da tribulação. O varão, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, grupo simbólico de santos perseguidos, protegidos durante a tribulação. Mártires da igreja, ressuscitados após a morte por causa da fé. As duas testemunhas, arrebatadas após seu ministério profético. O termo grego tagma, ordem, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, indica grupos organizados, não uma fila individual, confirmando que a ressurreição ocorre em etapas conforme o plano divino. Então, embora Jesus tenha prometido a escapada, o modo do arrebatamento ele foi revelado posteriormente a Paulo. Entendo. Jesus ensinou a segunda vinda dele para os judeus, Israel. Já o apóstolo Paulo ensinou o arrebatamento para a igreja. O seguinte versículo diz o seguinte: não todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos. Essa revelação clara distingue o arrebatamento da segunda vinda, cada um por sua ordem. O primeiro é celestial e seletivo para a igreja, enquanto o segundo é terrestre e universal para todas as nações. O arrebatamento não é um evento simbólico, meus amados amigos e amigas. Não é um mero evento simbólico, mas o cumprimento de uma promessa de proteção e glorificação para a igreja. Ignorar sua distinção da segunda vinda leva a erros como atribuir à igreja juízos destinados a Israel e às nações, que uma vasta maioria aí faz, inserindo a igreja dentro da grande tribulação, que é um erro medonho. Desconsiderar a singularidade da graça para a igreja. A separação clara entre esses eventos preserva a esperança iminente do crente e a soberania de Deus em seu plano profético. Objetivo do arrebatamento, um resumo bíblico. Continuando. O arrebatamento da igreja é um evento profético de profunda significância, com propósitos específicos revelados nas Escrituras. Então, a partir de agora, darei uma ênfase nesses objetivos.
São 8 objetivos. O primeiro deles, receber os santos. Jesus prometeu preparar lugar para seus seguidores e levá-los consigo. Esse encontro nos ares marca a união definitiva da igreja com Jesus, cumprindo a promessa de Efésios capítulo 5, versículo 27. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2. Ressuscitar os mortos em Cristo. A ressurreição dos crentes falecidos é central no arrebatamento. Enquanto os ímpios permanecerão mortos até o juízo final, os santos ressuscitarão primeiro. Então, os versículos que ele deixar afirmam sobre um destaque, né? Destaca a sua ressurreição especial, exclusivo dos redimidos. 3. Levar os santos ao céu para recompensa e comunhão. Após o arrebatamento, os santos serão julgados pelas obras realizadas aqui em vida. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 23, versículos 51 a 58, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. E vou deixar os outros versículos, onde eles destacam essa ressurreição especial, exclusiva dos redimidos. Transformar os corpos para a imortalidade. Os crentes vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos glorificados. Essa mudança é essencial para habitar a eternidade com Deus. Apresentar os santos ao Pai. A união com Cristo culmina na apresentação dos redimidos diante do Pai, onde serão declarados irrepreensíveis. A tradução correta de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versículo 23, em santidade com espírito, alma e corpo, reforça a integridade total da salvação. 6. Garantir a colheita espiritual. Tiago 5, versículo 7, menciona a chuva serôdia, símbolo da maturidade espiritual da igreja antes do arrebatamento. Essa colheita inclui tanto os que foram salvos no início da era da graça, chuva temporã, quanto nos últimos convertidos. 7. Livrar a igreja da tribulação. Vou repetir, livrar a igreja da tribulação. Os versículos que ele deixam claro que os santos serão poupados dos juízos da tribulação. O arrebatamento ocorre antes desse período, né? Cumprindo a promessa de que a igreja não experimentará a ira vindoura. 8. Revelar o iníquo e permitir o surgimento desse anticristo. A retirada da igreja remove o agente restritor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 a 8, permitindo que esse anticristo se manifeste. O arrebatamento, portanto, desencadeia os eventos proféticos finais, como a assinatura do pacto com Israel. Então, o arrebatamento não é apenas um fim para a igreja, mas o início de sua glorificação e do cumprimento das promessas eternas. Cada objetivo reforça a soberania de Deus em proteger seu povo, prepará-lo para o céu e executar seu plano profético sem misturar Israel com a igreja, que tem muita gente fazendo isso aí. Ignorar essas distinções leva a equívocos graves, como a falsa ideia de que a igreja passará pela tribulação ou que o anticristo será revelado antes do arrebatamento. Isso tem acontecido muito. A clareza bíblica sobre esses pontos é essencial para uma esperança firme e uma vida cristã vigilante.
Qualificações para o arrebatamento. A participação no arrebatamento não depende de méritos humanos, mas de uma relação vital com Jesus. As Escrituras estabelecem critérios claros para aqueles que serão arrebatados, todos fundamentados na graça e na fé em Jesus. Condições essenciais. Para fazer parte do arrebatamento, a pessoa deve cumprir 9 qualificações, todas interligadas à união com Cristo. Todas. A primeira, ser de Cristo, pertencer a Ele mediante a fé salvadora. 2. Estar em Cristo, viver em comunhão íntima com Ele, como nova criatura. Ser bem-aventurado e santo, consagrado a Deus em caráter e propósito. Praticar o bem, demonstrar frutos de justiça por meio de obras motivadas pelo Espírito. Andar no caminho da verdade, seguir a Jesus como único acesso ao Pai. Ser considerado digno, vigiar e orar para escapar dos juízos vindouros. 7. Fazer parte do corpo de Cristo. Estar integrado à igreja, que é a plenitude daquele que a enche. 8. Viver em santidade. Purificar-se como Cristo é puro, crucificando as paixões carnais. Ser sem mácula. Apresentar-se irrepreensível em amor e obediência. Essas 9 condições não são obras para ganhar salvação, mas evidências de uma fé genuína, né? Como diz em 1 João capítulo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque alguns são deixados ou serão deixados para trás. Né? Esse aqui, eu peguei essa frase daquela série de livros e filmes de Tim LaHaye, né? Do Deixados para Trás, né? Porém, apenas disso que copiei a frase, tá? A Bíblia deixa claro que todos os verdadeiramente em Cristo serão arrebatados. Aqueles que pertencem na terra durante a tribulação rejeitaram a graça de Deus ou não perseveraram na fé. 2 realidades se aplicam. A primeira, mártires da tribulação. Ou seja, quem são esses mártires? Alguns, mesmo não tendo sido arrebatados, terão a chance de se converter durante a tribulação. Sua fidelidade até a morte garantirá lugar na primeira ressurreição. Vale ressaltar que o Espírito Santo permanecerá aqui na terra após o arrebatamento. Tá? Sobreviventes da tribulação, os que não forem martirizados e aceitarem a Cristo durante esse período, entrarão no milênio como cidadãos do reino. Né? Aqui temos a ação, para vocês verem que o Espírito Santo não vai ser tirado da terra, porque aqui temos e vemos a ação do Espírito Santo incomodando essas pessoas a aceitarem Jesus durante este período. Então essa ideia de que o Espírito Santo será tirado no arrebatamento não faz sentido algum. Uma frase que eu gosto de dizer: o arrebatamento não é uma loteria espiritual, mas é sim o cumprimento da promessa de Jesus aos que vivem em comunhão constante com Ele. Quem está aí na festa da carne para Baal, mais conhecida como carnaval, se Jesus voltar agora, estão lascados. Quem prioriza a santidade, anda na luz e permanece no corpo de Cristo, não precisa temer ser deixado para trás. Já aqueles que negligenciam essas verdades, né? Porém, corre o risco de enfrentar o juízo da tribulação ou depender de uma conversão sob pressão extrema. A mensagem é clara, e qual é? Portanto, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Acho que é Tiago capítulo 5, versículo 8. Ou seja, a preparação não exige experiências místicas, mas fidelidade diária a Cristo. A data do arrebatamento
Vejam bem. Embora haja uns loucos, uma galera desocupada que fica marcando data do arrebatamento, a Bíblia é clara ao afirmar que ninguém conhece o dia ou a hora do arrebatamento. Mateus 24, versículo 36. Ouviu bem, seus desocupados? Não só estes embusteiros, mas a galera que dá ouvido a esses malucos. Entendam. Especular datas ou criar cronologias humanas é uma prática burra, tola, perigosa e contrária às Escrituras. Pois gera o quê? Descrédito e confusão. E quem é que quer fazer essa roaça? Satã. Infelizmente, muitos destes embusteiros têm caído nesse erro, anunciando datas específicas que, quando não se cumprem, minam a credibilidade do próprio evento. Então, o que sabemos com certeza? Antes da tribulação, o arrebatamento ocorrerá antes do período de juízo descrito em Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19. Antes da manifestação do tal anticristo, a igreja será retirada para que o homem da iniquidade seja revelado. Iminentemente, pode acontecer a qualquer momento, sem necessidade de sinais prévios. 2. O que a Bíblia não revela, que é o que essa turma aí fala, né? A Bíblia não revela dia ou hora exata. Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão só o Pai. Entenderam bem? Turma de desocupados e aqueles que dão ouvidos a esses tolos. Ano ou estação, nenhuma passagem vincula o arrebatamento a eventos específicos da história secular, como guerras, eclipses ou catástrofes. Quando acontece o eclipse, aí eles falam uma coisa. 3. Sinais que precedem o arrebatamento. Embora a data, como eu acabei de dizer, e como a Bíblia ensina, seja desconhecida, a Bíblia aponta tendências. Ouviram seus desocupados que caracterizam a época em que vivemos, né? Que é o quê? Apostasia crescente. Isso aí. Abandono da fé e multiplicação de falsos ensinos. Os falsos ensinos ganham foco. Os ensinos verdadeiros são descartados. Que é o que enfadonhamente temos visto aí dia após dia, momento a momento. Pecado sem arrependimento, ou seja, avanço da imoralidade, materialismo e rejeição a Deus. Evangelização. O evangelho será pregado a todas as nações antes do fim. Esses sinais não determinam a data, tá? Mas mostram que o tempo está próximo. Então, por que Deus oculta a data? Por que o Senhor faz isso? Deus mantém a data em segredo para preservar a vigilância dos crentes. Não é? Se soubéssemos o dia exato, muitos viveriam em negligência até o último momento. Não seria assim? Claro que seria. A incerteza nos motiva a quê? Veja bem. Vigiar constantemente. Viver em santidade. Priorizar o reino. Então, o arrebatamento trata-se de um evento iminente que pode ocorrer a qualquer momento. Em vez de especular datas, que é o que os tolos fazem, os crentes devem focar em estar preparados, mantendo-se firmes na fé e na obediência. Aqueles que zombam da promessa divina ou tentam prever o futuro ignoram a advertência de Pedro, né? Que diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 9. Então, a única data que importa é a hora em que Jesus voltar por nós. Até lá, o chamado é claro. E qual é? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Os sinais do arrebatamento. Ao contrário da segunda vinda de Jesus, que está vinculada a uma série de sinais e profecias como guerras, tribulações, surgimento desse anticristo, o arrebatamento da igreja não depende do cumprimento de nenhum evento específico. Ele é um acontecimento iminente que pode ocorrer a qualquer instante, sem pré-requisito ou aviso final. A Bíblia não menciona nenhum sinal que precise ser cumprido antes do arrebatamento. Não. Enquanto a segunda vinda é precedida por eventos como a grande tribulação, Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 18, e a abominação da desolação, Mateus capítulo 24, versículo 15, o arrebatamento é descrito como um evento súbito e inesperado, como um ladrão na noite. Desde os dias dos apóstolos até hoje, a igreja sempre esteve em estado de alerta, pronta para ser arrebatada. Tito capítulo 2, versículo 13. Então, embora o arrebatamento não dependa de sinais, alguns eventos proféticos ligados à segunda vinda já estão em curso, como a apostasia generalizada, avanço da tecnologia e globalização, que facilitarão um certo controle desse anticristo. Tensões geopolíticas, é o que está acontecendo aí também agora. Esses sinais, porém, não são condições para o arrebatamento, mas indicam que a segunda vinda está se aproximando. Se essa segunda vinda está próxima, o arrebatamento que ocorrerá antes da tribulação está ainda mais iminente. A chamada doutrina da iminência. O que é essa doutrina? Essa doutrina ela ensina que nada mais precisa acontecer para que o arrebatamento se cumpra. Jesus poderia ter voltado ontem, pode voltar hoje, ou amanhã, ou daqui a 1000 anos. Mas o tempo exato é apenas por Deus. Mateus 24, versículo 36. Essa incerteza não é motivo para ansiedade, mas para vigilância constante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos esta nuvem tão grande de testemunhos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vejam bem, o arrebatamento é um evento à porta, independente do calendário ou especulações tolas humanas. Enquanto os sinais de segunda vinda nos lembram que o fim de todas as coisas está próximo, o arrebatamento nos motiva a viver com urgência espiritual, mantendo-nos purificados e firmes na esperança. 1 João capítulo 3, versículo 3. Não precisamos buscar sinais, mas sim estar prontos, pois de uma coisa somos certos, e do que seria. Os que dormem, Deus os arrebatará juntamente com ele. Praticidade das doutrinas do arrebatamento e da segunda vinda. Então, as doutrinas do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo
não são meras especulações teológicas, não são, mas são sim verdades transformadoras que moldam a vida prática do crente. Sua compreensão correta incentiva uma vida de santidade, vigilância, e esperança, enquanto sua deturpação leva a erros graves de interpretação, especialmente em relação ao livro do Apocalipse. Incentiva a vida cristã piedosa. Essas doutrinas promovem virtudes essenciais para o discipulado: santidade, vigilância, paciência, mortificação do pecado, esperança na eternidade, consolação na perda. Essas verdades também inspiram fidelidade pastoral, sobriedade e amor à justiça. Então, aquele mesmo assunto do primeiro vídeo, a estrutura tripla do Apocalipse. Jesus divide o livro de Apocalipse em 3 partes. Apocalipse 1, capítulo 19. O que tens visto, capítulo 1, visão de Cristo glorificado. 2, o que é, capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas, período da igreja, que é agora. 3, o que há de acontecer depois dessas coisas, capítulo 4 de Apocalipse ao capítulo 22, eventos pós-igreja, como a tribulação, o milênio, a Nova Jerusalém. Implicações práticas. Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22 não se refere à igreja, mas a eventos futuros após o arrebatamento. Erros comuns para evitarmos. Identificar o varão de Apocalipse capítulo 2, versículo 5 com Cristo ou grupos modernos. É uma referência simbólica a Israel ou ao remanescente fiel. Associar os 144.000 a denominações específicas, pois são judeus selados ou santos da tribulação. Simples assim. Interpretar selos, trombetas e taças como eventos históricos já cumpridos. São juízos futuros. Viver sob a luz da eternidade. A expectativa do arrebatamento e da segunda vinda deve impactar diretamente a nossa conduta. Para a igreja, o arrebatamento é o início da eternidade com Cristo, onde a alegria e a glória serão plenas. Para o mundo, esse sistema maçônico, satanista, sionista que aí está, a segunda vinda inaugura um reino milenar com justiça e bênçãos para Israel e as nações. Então, qualquer interpretação que misture esses eventos da igreja com a de Apocalipse, capítulo 4 a 22, desrespeita a divisão tripartite ordenada por Jesus e gera confusão. Então, mantenhamos firmeza na palavra, vivendo com urgência espiritual, pois o que resta da história é breve e seu fim se avizinha. Então, em síntese, arrebatamento é um evento imediato celestial para a igreja. A segunda vinda é um evento público terrestre para todas as nações. Ambos nos lembram, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a comer, para que tenham direito à árvore da vida. Então, o que fazer agora? Estude mais, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 10, os versículos do texto de hoje. Inscreva-se no canal para não perder a série completa sobre escatologia. Nós estamos pegando do início até o fim. Compartilhe este vídeo com quem busca entender o plano divino para os últimos dias. Então, para concluir, é primordial diferenciar arrebatamento da igreja, que é para a igreja, e segunda vinda de Cristo, que é para os judeus, pois são eventos distintos em propósito, momento e contexto.
O arrebatamento é revelado exclusivamente no Novo Testamento, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, é iminente, ocorrerá antes da tribulação, quando Cristo trará os crentes aos ares para levá-los ao céu, livrando-os do juízo divino e preparando-os para as bodas do Cordeiro. Já a segunda vinda profetizada, melhor dizendo, desde o Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14, versículo 4, acontecerá após a tribulação, com Cristo descendo fisicamente à terra, em glória para derrotar o mal e estabelecer seu reino milenar e julgar as nações. Enquanto o arrebatamento enfatiza a reunião da igreja com Cristo nos céus, a segunda vinda marca sua manifestação triunfal como rei, com os santos acompanhando. Ambos os eventos, embora conectados ao plano escatológico, não se sobrepõem. O primeiro, que é o arrebatamento, é o encontro nos ares, cheio de esperança imediata. O segundo, o cumprimento final da justiça e soberania de Deus na terra. Então, entender essa distinção é vital, tá? Para uma interpretação coerente das profecias e para a expectativa cristã fundamentada nas Escrituras. Tá certo, meus amigos? Então, até um próximo estudo. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Até a próxima. Valeu.